Glórias a Deus, aleluias. Assim como a Devaninha leu aqui no Salmo 65, o verso 4 diz que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor escolheu. O Senhor escolheu a cada um de nós para estarmos aqui esta noite. E assim como o próprio versículo diz, que Ele escolheu para que habitem nos seus átrios. Deus, Ele quer esta presença da sua igreja, o íntimo que cada um de nós temos em secreto com Deus, que nós venhamos aumentar esta intensidade para que a cada dia venhamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo ao nosso coração, que nós venhamos pedir para Deus tirar todas as barreiras que limitam muitas das vezes as nossas visões espirituais, porque muitas das vezes somos sufocados com tantas coisas, mas Deus, Ele ainda continua sendo Deus e trazendo visões espirituais para a sua igreja. Amém? E cada um de nós iremos ouvir aqui esta noite o que o Espírito Santo trouxe aos nossos corações. Mulheres e homens serão representados hoje pela palavra de Deus. Abra as vossas Bíblias em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, a partir do verso 4. Diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Labidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam e ela a juízo. Subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisron. E Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque invocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si. E Débora subiu com ele. E Eber, queneu, que tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zanaim, que está junto de Quedes, e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. E desde Harosete dos gentios até o ribeiro de Quizon,
Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após dos carros e após do exército, até Harossete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu. Portanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Heber, queneu. Versículo 12 do capítulo 5. Desperta, desperta, Débora, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso a teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Verso 20. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. Feche seus olhos. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, é o momento da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Traz, Senhor, ao nosso coração, Deus amado, tudo aquilo que necessitamos ouvir. Venha, Senhor, falar no íntimo e no oculto. Age, Senhor, em nosso favor. Desperta, Senhor, a nossa fé. Aviva, Senhor, ó Deus amado, a nossa fé no passar destes últimos dias. Senhor, cremos que a tua vinda está próxima. Mas, Senhor, prepara a tua igreja. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Irmãos, uma das piores sensações que uma pessoa ela pode ter é a sensação de uma ingratidão. E era exatamente que o povo de Israel fazia para com Deus. Eram ingratos para com Deus. Era um povo que parecia que tinha amnésia. Não se lembrava mais dos feitos que Deus tinha feito muitos anos antes. De todos os livramentos que Deus tinha dado ao seu povo. De toda a proteção, mesmo sem eles merecerem, Deus tinha protegido. Tinha tido misericórdia. Tinha tido graça. Tinha sido um Deus que tinha amado o seu povo, independente da situação que eles se encontravam. E não é diferente em nossos dias. Porque nós vemos muitas ingratidões no meio do povo de Deus. Ingratidões que, no momento em que a pessoa necessitou de Deus, ela buscou a Deus com todo o seu fervor, com toda a sua alma, jejuava, orava, não se importava muitas das vezes com a hora, mas Deus, de tudo isso, Ele veio apagando, porque sabemos que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus, Ele apaga as nossas transgressões, lança no mar do esquecimento.
Sabemos que um dia teremos que responder, mas por enquanto Deus ele não nos retribui conforme nós mereceríamos ser retribuídos. E o povo de Israel estava neste patamar, vivendo uma vida desgraçada, vivendo uma vida que não agradava aos olhos de Deus. Mas no momento que Deus levantou um opressor, o povo se lembrou novamente que existia um Deus. Faziam de Deus o garçom. No momento que queriam uma bênção, um livramento, uma cura, uma libertação, clamavam a Deus. Mas no momento que estava tudo em paz, tudo em bonança, desprezavam ao Senhor, seu Deus. E foi exatamente dessa maneira que surgiu essa mulher, chamada Débora. Débora, não apenas uma juíza, mas também uma profetisa, que profetizava em seu tempo, nas montanhas de Efraim, que julgava o povo durante 20 anos. O povo tinha vivido um período de opressão num outro povo, mas durante 40 anos, em que Débora, ela profetizou e serviu como juiz àquele povo, o povo viveu em paz. E quando se levantava uma nação contra a nação de Israel, aquela mulher estava ali para conduzir o seu povo pelo caminho direito, pelo caminho correto, para que alcançasse a vitória diante do Senhor seu Deus. Nesta história nós temos 6 personagens. A primeira, Débora. A segunda, Baraque. A terceira, que era o rei de Canaã, Jabim. A quarta, que era o chefe, o general do exército de Canaã, que era Cícera. Vemos também Éber, que era esposo, marido de Jael. 6 personagens que aparecem diante dessa história. Personagens que eram meras coadjuvantes e se tornaram como o principal da história. Porque quando Deus ele determinou que Israel se levantasse, porque já tinha determinado ao chefe da guarda de Israel, que era Baraque, para que ele fosse e formasse uma estratégia para derrotar o povo que estava ali lhe oprimindo por conta dos seus próprios pecados, porque Deus ele sempre usará o mal na sua maldade e usará o bom na sua bondade. Então Deus estava usando sim Jabim e Cícera para oprimir o seu povo, para castigar o seu povo, por conta de tudo aquilo que o povo tinha feito para com Deus, desprezado a sua palavra, voltado as costas para Ele, não dando mais ouvidos à voz do Senhor seu Deus, iriam ser castigados por conta disso. Quando Débora, ela chama Baraque, e ela diz: Baraque, o Senhor nosso Deus, ele já tem determinado algo, uma estratégia, para nós derrotarmos o nosso inimigo. Então, quando Baraque vai até Débora, confirma sim. E depois do mandado de Débora,
Baraque, ele vai e convoca o povo de Zebulon e o povo de Naftali, que ambos eram povos descendentes de filhos de Jacó, que se tornou Israel logo em seguida. Então eram filhos de Israel. E mesmo naquele tempo, irmãos, o povo passando por opressão, nós vemos aqui que o povo não era unido, porque existiam 12 tribos, e apenas 2 tribos se levantaram para ir para a guerra. Ainda que Baraque não tivesse convocado os seus outros irmãos, as outras tribos, qual seria a atitude que eles deveriam ter? Vamos nos unir aos nossos irmãos para derrotarmos o inimigo. Vamos nos unirmos ao nosso irmão, porque unidos somos mais fortes. Mas o povo vivia em uma individualidade. Não queriam saber quem estava sendo oprimido, não queriam mais saber se estavam agradando a Deus. Eles pensavam em si próprio, pensavam no seu próprio ego, satisfaziam as suas próprias vontades. Mas Deus, independente do número de guerreiros que fossem para a guerra, nós sabemos que Deus já tinha dado a vitória. Ainda que os olhos físicos deles não vissem, a vitória já estava garantida pelo nome do Senhor Deus. Eu já vi, irmãos, já ouvi ministrações falando sobre Baraque, que ele era um covarde. Mas eu não vejo na Bíblia Sagrada em nenhum momento Baraque como covarde. Porque pegam um texto isolado e dizem: Baraque só foi para a guerra porque Débora foi com ele. Será que este contexto nos dá a entender isso? Sabe por quê, irmãos? Estudiosos dizem que Débora tinha 90 anos nessa época. Como que uma mulher de 90 anos poderia ir para uma guerra, pegar uma arma, pegar um escudo, ir para a batalha física, homem a homem? Não tinha como. O que Baraque queria era a presença de uma mulher íntegra, de uma mulher que temia a Deus, de uma mulher que ele sabia que se ela ficasse ali com ele teria um motivo a mais para guerrear contra aquele povo que estava oprimindo. Pela oração daquela mulher sábia, pela oração, pela intercessão daquela mulher, ele sabia que Deus iria dar a vitória para eles. Aleluia! Glórias a Deus. Quando Baraque, ele ouve o conselho de Débora e sobe ao monte, ele fica ali aguardando o exército de Jabim vir. E o exército de Jabim, irmãos, era diferente de todos que já combateram contra o povo de Deus. Sabe por quê? Porque Jabim tinha o único exército que tinha carros de ferro. Exército nenhum tinha carro de ferro naquela época. Apenas o exército de Canaã. Era um exército que era temido por todos na região. Era um exército que aonde passava devastavam cidades, devastavam povoados, faziam oprimidas nações.
Porque Jabim já era um homem que tinha essa sabedoria, que usava para o mal. Mas nós sabemos, irmãos, que independente do tamanho do exército, das armas que o exército poderia ter, eles não poderiam com o nosso Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus que dá força ao homem para adquirir poder. E nós vemos isso em inúmeras guerras, em que Davi foi com um número menor de guerreiros, mas voltou com a vitória, porque ele estava com Deus Todo-Poderoso. Independente, irmãos, do tamanho da batalha que você possa viver, você pode ter a certeza de que Deus, Ele é maior de que todas as coisas que possam se levantar contra a sua vida. Se Baraque ele fosse um covarde, eu tenho certeza que ele não apareceria na galeria dos heróis da fé. Aonde nós vemos essa galeria? Hebreus capítulo 11. No versículo 32, o escritor aos Hebreus ele vai citar ali Sansão, Davi, Jefté, que também foi um juiz, vai citar ali Samuel, que era o profeta, e outros profetas, sem descrever nomes ali. E entre eles, quem estava? Baraque, o chefe do exército de Israel. E o que o escritor diz sobre Baraque e estes homens? Estes, por meio da fé, venceu reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fugas exércitos estrangeiros. Este era Baraque, um homem guerreiro, destemido, que queria apenas a presença de uma mulher que era referencial na sua vida, referencial de fé, de esperança, uma mulher guerreira, que com ainda 90 anos profetizava, não deixava de ir para a casa de Deus, não deixava de buscar a face de Deus, independente da sua idade, independente das suas limitações físicas, ela buscava a face do Senhor seu Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Israel vai para a guerra com 10 mil homens. Quando chega ali no monte, eles veem o exército de Canaã lá no vale, porque eles estavam em um lugar privilegiado de visão. Então eles podiam ver o exército que estava ao seu redor, com seus 900 carros de ferro. Cada carro, diz o escritor, e esqueci a outra palavra que ele é, Flávio Joséfo, dizem que cada carro tinha 2 soldados. Então nós temos aí 1.800 soldados, fora o exército que estava a pé. E Flávio Joséfo escreve, diz que os soldados pegavam as suas lanças e batiam contra os seus escudos,
o povo de Israel, o exército de Israel vendo aquilo lá embaixo, todo aquele exército marchando para a guerra, com seus carros de ferro, batendo o escudo contra a lança, e aqueles carros, diz o escritor Flávio Joséfo, que faziam muito barulho, porque era um período que eles já tinham inventado esse tipo de carro, mas era um carro que fazia muito barulho quando ia andando no meio dos pedregais, no meio das matas. Então você junta o barulho que estava das lanças batendo nos escudos e das rodas dos carros. Aquilo estremecia o monte aonde o exército de Israel estava. Eles estavam praticamente cercados, mas existia uma pessoa destemida que estava com eles, que falou para Baraque: Baraque, esse é o dia que o Senhor deu esse exército nas mãos de Israel. Este é o dia que o Senhor deu para nós vencermos os nossos inimigos. Rabachuriandore cantarás. Este é o dia que o Senhor irá mostrar que Ele continua sendo Deus em Israel. Independente do número do exército ao qual os seus olhos veem, independente das armas que eles têm, independente dos carros de ferros que eles possam possuir. Aleluia! Mas o que aconteceu momentos antes, irmãos? Nós só conseguimos ver isso no cântico de Débora, quando diz no versículo 21: o ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. O que aconteceu, irmãos? Deus enviou uma grande chuva do céu, aonde eles estavam, aonde o exército inimigo estava, em um vale. O que aconteceu ali naquele vale? A chuva que Deus mandou começou a encher aquele vale, e aqueles carros de ferro já não saíam mais do lugar, os cavalos não podiam mais galopar, o exército de Jabim não sabia mais o que fazer. Começaram a bater cabeça ali entre eles. Então chegou o momento do exército de Israel descer o monte e guerrear contra todo aquele exército que estava ali diante daquele vale, atolado na lama, no lamaçal de pecado, no lamaçal de prostituição, no lamaçal de rebeldia, no lamaçal onde Deus tirou a sua igreja e o colocou em um lugar de destaque nessa terra. Você não é mero coadjuvante, você foi levantado para ser homem e mulher de Deus, Baraques, Déboras, que Deus levantou nesta terra para guerrear contra todo o exército do inimigo. Com Deus nós somos mais fortes, com Deus nós somos destemidos, sim, porque ainda que se levante 10.000, ainda que se levante 1.000, eles cairão ao nosso lado, porque Deus está com a sua igreja. Este é o Deus todo
Louvado seja o nome do Senhor. Glórias. Aleluias. Quando Débora, no seu cântico, ela fala no versículo 20, que foi o último versículo que nós lemos lá no início. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos cursos pelejaram contra Cícera. Não é um versículo literal, é algo espiritual. Porque quando a palavra de Deus fala sobre as estrelas dos céus, está falando sobre o exército celestial. Aqui Débora, ela entra em uma espiritualidade no verso desse cântico, onde ela diz, em outras palavras, o que Paulo ele diz lá em Efésios 6,12: não é contra a carne nem contra o sangue que deves lutar, mas sim contra potestades, contra principados nos mundos celestiais. É contra estes que deve pelejar, é contra esses que você deve se levantar, mas não se levantar com armas físicas, mas sim com armas espirituais, com os joelhos no chão, com a boca no pó, buscando a face do Senhor seu Deus. É desta maneira que venceremos as batalhas deste mundo. Deus não nos ensinou que teríamos uma vida fácil aqui. O próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina que neste mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Deus, Ele vencerá por nós. Deus, Ele pelejará por nós. Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo é o nosso Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Em questão a Cícera e a Baraque, quando Baraque ele diz: eu não irei, Débora, se você não ir comigo. Débora, ela profetiza algo ali naquele momento, e diz a Baraque: Baraque, você irá para esta guerra, mas a honra desta vitória não será tua. Ali vai se levantar uma outra pessoa, pequena, invisível para muitos ali. Porque quando o exército de Israel desce e destrói a fio da espada todo o exército inimigo, a palavra de Deus diz que o chefe do exército de Jabim, que era Cícera, parte em retirada, desce do carro ao qual ele estava, já estava atolado, e sai correndo. E Cícera chega em um povoado ali próximo, e Baraque está correndo atrás dele. E Cícera sabia disso, então ele sabia que teria que se esconder o mais rápido possível, para que Baraque não o alcançasse. Quando Baraque chega neste povoado, vamos ler o restante do capítulo 4, os relatos que aconteceram a seguir. Verso 18: E Jael saiu ao encontro de Cícera. Quem era Jael? A mulher de Heber. E disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de
leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: peço-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte e pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu Cícera. De quem que Débora estava falando? Não era dela própria, era de Jael. O que diz o último versículo que nós lemos lá no capítulo 4? Porquanto havia paz entre Jabim e a casa de Heber. Muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos o propósito de Deus em determinadas coisas em nossas vidas. Porque aquela mulher, Jael, não tinha nada a ver com a história. Jael vivia bem, vivia em paz com seu marido Heber, com a nação de Canaã. Mas muitas das vezes, irmãos, isso acontece com a gente. Muitas das vezes nós somos inspirados pelo Espírito Santo para levar uma palavra a uma determinada pessoa, que que a gente não sabe o que a pessoa está vivendo naquele exato momento, mas necessitou ouvir aquilo que saiu dos nossos lábios. Foi exatamente isso que aconteceu com Jael. Talvez Jael já tinha ouvido falar que estava existindo uma guerra ali, mas de motivo nenhum ela tinha para fazer isso. Quando Cícera pede a Jael um pouco d'água, o que ela lhe traz? Ela lhe traz leite. E o leite, naquele tempo, o povo muitas das vezes tomava antes de dormir, porque ajudava a pessoa a dormir melhor. Então ela lhe traz um pouco de leite e fica ali em sentinela, esperando até Cícera dormir. Quando Cícera dorme, ela pega aquela estaca que estava na sua tenda e a crava. E eu creio que foi, irmãos, uma força muito grande, porque a estaca atravessa a cabeça de Cícera e fica cravado na terra. E para uma pessoa fazer isso, tem que estar com muita raiva. Mas não era raiva, não era outra coisa parecida. Era o próprio agir de Deus na vida dela. Porque Deus já tinha escrito isso. Assim como nós vemos lá nos Salmos 139, que antes mesmo de nós abrirmos as nossas bocas para pedirmos algo ao Senhor, Ele já sabe o que sairá dos nossos lábios. Nós vemos duas mulheres guerreiras aqui, nessa história. Débora e Jael. Mulheres que nós não vemos murmurar, nós não vemos reclamar de nada, mas fazer a obra que Deus tinha determinado na vida de cada uma delas. E assim, irmãos, que nós temos que buscar fazermos os propósitos de Deus. Não é da nossa maneira, não é da nossa forma,
não é por força, não é por violência, mas é o Espírito Santo de Deus que move, que convence, que toca no coração da pessoa. Nós temos um dever, o dever do ide. Ide, pregai o Evangelho a todas as nações, a todos. Não é apenas para um grupo de pessoas, é para todas as pessoas. Talvez naquele momento, Baraque, quando ouve isso de Débora, poderia até falar: a honra não vai ser minha, então eu não vou para a guerra. Mas Baraque não tinha esse orgulho em seu coração. O que Baraque queria era fazer o propósito de Deus. E ele fez o propósito de Deus, independente de quem seria a honra. Provérbios 25, 27 diz: não é digno buscar que alguém busque a sua própria honra. Capítulo 1 de Provérbios, verso 5 diz: ouça o sábio e cresça em prudência. E foi exatamente isso que Baraque fez. Ele ouviu os conselhos de uma mulher sábia, de uma mulher temente a Deus. Aleluias. Eclesiastes 12, 11 diz: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. E quem é esse único pastor? O nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Ele é o pastor que tem nos instruído, que tem nos guiado, que tem conduzido os mestres da congregação. A palavra que sai, ela não voltará vazia. Elas são como pregos bem fixados, como aguilhões. Já expliquei o que é um aguilhão aqui uma outra vez. Era uma lança onde tinha de um lado, como se fosse uma foice, que nós conhecemos hoje em dia, e do outro, como uma lança pontiaguda, que guerreiros usavam na época. Ou seja, dificilmente alguém conseguiria vencer aquele guerreiro. Então, é como isso que a palavra de Deus descreve. A palavra de Deus, ela nos traz algo maravilhoso em nossas vidas, que é não nos deixar confundidos. A palavra de Deus, ela nos ensina de uma maneira que cada um de nós possa sermos guiados por ela, porque ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Aleluias. Mas quem deu a vitória ao seu povo foi o próprio Senhor Deus. No verso 15 do capítulo 4 vai dizer: e o Senhor derrotou a Cícera. Não foi apenas porque Jael estava ali, mas sim porque o Senhor já tinha instruído o coração daquela mulher para fazer o propósito que ele estava ali, ao qual ele estava ali. É por isso que Deus, ele sempre usará o bom para fazer a bondade ao seu povo, e usará o mal para fazer a maldade para os filhos da desobediência. Aleluias. Para nós encerrarmos, o fim de Jabim, que era o rei, os últimos versículos, os dois últimos versículos do capítulo 4. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, e eis que Cícera
jazia morto e a estaca na fronte. Verso 23. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Sabe o que isso representa, irmãos? Quem primeiro foi derrotado? Lá no versículo do Cântico de Débora, Cícera representava um demônio. Porque quando ela diz as estrelas dos céus, quando ela está falando sobre o exército celestial, está falando de uma guerra espiritual. E Cícera representava ali uma entidade demoníaca. E quando, no decorrer deste capítulo, nós vemos Jabim sendo derrotado, isso simboliza a derrota de Satanás, que acontecerá quando ele for lançado num lago de fogo e enxofre, para morrer ali a segunda morte e sofrer pelo resto dos restos da sua eternidade. Deus, Ele não nos deixa confundidos, irmãos. A sua palavra é fiel. Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Aleluias. Para encerrarmos, verso 12 que nós lemos, no capítulo 5, desperta, Déboras, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. É um chamado de Deus para a sua igreja. Deus quer que as Déboras despertem e que os Baraques se levantem. Não deixe que nada venha oprimir o chamado de Deus em sua vida, porque Ele é fiel para cumprir em nossas vidas o que prometeu. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um Deus que pelejará por nós. Temos um Deus que foi o mesmo Deus que, quando os espias foram ali espiar a terra prometida, disse a todos eles que estavam com medo de entrar nesta terra, que tinha este rei Jabim, que era Canaã: eu não te deixarei só, eu sou contigo. Ser corajoso, ser forte. Deus, Ele traz essa palavra hoje ao nosso coração, para que nós não venhamos desistir, para que nós venhamos despertar, para que nós venhamos todos os dias nos voltar para Ele, em santidade, em intimidade, em oração, em busca da sua face. Louvado seja o nome do Senhor. Glória